Hello, girls. Good evening. Ainda não entrou nenhuma aluna boss, mas eu vou seguir, começar aqui para a gente terminar no tempo esperado. É, Semana passada, na verdade, no mês passado, eu fiz a leitura desse livro aqui, que é Não Tenha Medo da Ansiedade. Aí ele tem um blurb escrito: Aprenda a administrar o estresse e a transformá-lo em aliado na resolução de problemas, da autora Tracy Dennis Stewart. A gente vai falar um pouco sobre esse livro hoje, porque sempre que eu converso com vocês, desde a primeira aula até quando a gente vai batendo papo, eu vou pedindo feedback para vocês sobre as aulas e sobre como vocês estão se sentindo. Sempre surge essa palavra, ansiedade. Ai, na hora de falar me dá muita ansiedade. Ai, eu fico com essa ansiedade de aprender inglês logo e aí eu me travo. Ai, eu sinto que eu fico tão ansiosa na hora de falar que as palavras somem da minha cabeça. Esse é um tema recorrente aqui na EB e é uma queixa que vocês sempre reportam para mim, para a Luísa e para a Jaqueline também, nossas teachers. Então, eu decidi trazer esse livro porque a minha intenção com ele, na verdade, foi bem despretensiosa. Abrindo aqui para vocês, em janeiro eu tive uma crise de ansiedade muito forte e eu comecei a ter problemas físicos por conta dessa crise de ansiedade. Foi uma crise que durou por 2 meses e meio. Até hoje, quando acontece alguma situação assim que é um gatilho, eu me sinto dessa forma. Mas assim que eu descobri que era ansiedade, eu busquei a maior quantidade de fontes de conhecimento diferentes para que eu pudesse lidar com isso da melhor forma possível. E nessa trajetória eu aprendi muito. E muita coisa que foi útil para eu tratar realmente a ansiedade enquanto patologia, mas outras coisas que também foram muito úteis para eu trabalhar a ansiedade enquanto sentimento. E essa é a minha palavra de início aqui para você. Existem duas formas de ansiedade. A ansiedade, que é considerada uma doença, que é quando você começa a sentir sintomas físicos, você começa a ter pensamentos recorrentes e que fogem muito do seu controle, e você começa a viver de maneira limitada por conta desses sintomas físicos, sejam físicos mentais apenas ou físicos corporais também. E a gente também tem a ansiedade enquanto sentimento, que é nada mais do que uma emoção natural do nosso corpo. E a ansiedade, ela funciona através da amígdala cerebral. É um órgão, uma parte do nosso cérebro que fica bem aqui, ó, na parte da nuca. Essa amígdala é como se fosse o nosso radar, assim, sabe? Quando a gente tá. Deixa eu pensar assim, quando a gente tá atravessando a rua e aí a gente vai para atravessar, mas a gente percebe que tá vindo um carro e a gente faz tipo assim. A responsável por essas atitudes de proteção e de defesa, que o seu cérebro vai meio que no automático, você nem vê como é que você consegue sair da situação, isso tudo é responsabilidade da amígdala cerebral. E ela vem como aliada para salvar você de situações adversas, situações que você vai se sentir, enfim, exposta e que você vai estar exposta a um perigo. Essa amígdala é um órgão natural do nosso corpo. Como eu falei, ela funciona como um radar, todo mundo tem isso. E a própria ansiedade, enquanto doença, enquanto patologia, ela está presente no descontrole desse radar. Então, ao invés de você focar em situações de real perigo, a sua mente começa a criar situações que disparam essa amígdala em momentos que você não está em perigo, mas talvez porque você pensou em uma memória do passado ou você sentiu medo de algo do futuro. Então, basicamente, existem esses dois tipos de ansiedade. E aí, na leitura deste livro aqui, essa autora, ela vai trazer para a gente a teoria de que nem sempre a gente precisa vilanizar a ansiedade, porque a gente tem visto uma tendência muito grande de a gente sempre falar da ansiedade como algo negativo. Então, ai meu Deus, eu estou muito ansiosa, ai, eu estou tendo crise de ansiedade, ai, meu cabelo está caindo, mas é ansiedade. Então, a gente está sempre vilanizando a ansiedade. E isso acontece porque muitas vezes a gente mistura esses dois estilos de ansiedade. Porque, na verdade, a emoção, a ansiedade, o sentimento, ele é algo extremamente importante e benéfico para a continuidade e perpetuação da espécie. Como eu falei, se não fosse a amígdala estar ali ativando o seu radarzinho, pode ser que aconteceriam várias outras tragédias aí ao longo do tempo, porque o seu cérebro não vai ter dado um aviso para você mesma recuar ou prestar mais atenção na situação que você está vivendo. Então, aqui a teoria da Tracy é literalmente você aprender
a lidar com a ansiedade e tratá-la como uma ferramenta imponente e interessante no seu processo. Esse é um resumo básico do livro e eu quero já dizer para você que eu estou muito feliz de estar aqui em mais uma mentoria Voz. Essas são aulas que eu deixo sempre para vocês de maneira efetiva para trazer certa luz, certo desbloqueio no seu processo de aprendizagem. Muitas vezes você pode parar e pensar, poxa, mas quinta-feira à noite eu tô cansada, quero ficar vendo minha série, não tô afim de assistir. Será que falar sobre ansiedade vai me ajudar no processo de língua inglesa? E eu quero te dizer que sim. Esse é um outro sintoma da própria ansiedade para ser fluente, que é você não perceber como que você se sabota também ao longo do seu dia. Por quê? Muitas vezes a gente aposta todas as nossas fichas no processo de aprendizagem de inglês na nossa aula semanal, no nosso único homework que a gente faz porque a nossa professora manda pra gente, e a gente esquece de trazer esse trabalho para o nosso dia a dia. Então fica ali à parte o ensino de inglês, mas no dia a dia, a hora que eu vou usar, eu não consigo. Por quê? Porque eu não associei as duas coisas. Então, o que a gente objetiva com as mentorias Boss é realmente ensinar você a manejar o inglês para além do seu estudo de sala de aula, para além da reunião que você precisa participar. E se a gente quer que o seu inglês seja presente na sua vida para quando você precisar acessá-lo e não somente em momentos específicos, a gente precisa fortalecer nossa mente, a gente precisa fortalecer o nosso autoconhecimento, o nosso grau de autoconhecimento, para que a gente acesse essas informações e essa fluência cada vez mais rápida. Então, eu espero que seja uma mentoria muito frutífera para você, que você goste do tema e depois me avisa o que você achou, tá? Pra gente ir conversando, me dando esse feedback que essas aulas são feitas para vocês. Então, o importante é que vocês tenham uma boa vivência com elas. O título que eu coloquei aqui foi: A ansiedade não precisa ser sua inimiga. Use a seu favor em inglês. E a ansiedade é algo que todo mundo sente, né? Nem todo mundo entende. E eu quero muito trazer certa consciência para vocês e clareza de um pouquinho de como que a gente pode fazer isso na prática, tá? Eu queria que você me dissesse aqui nos comentários ou, enfim, no direct, nas nossas mensagens do WhatsApp, de 0 a 10, o quanto a ansiedade, esse sentimento, ou talvez a patologia, se for o seu caso, de 0 a 10, quanto a ansiedade já apareceu no seu processo de aprendizagem? Eu pergunto isso porque, para mim, variou muito na minha vida. Lá atrás, quando eu aprendi, eu comecei a aprender inglês com 11 anos. Então, lá atrás, era tipo assim, zero. Eu nem sabia, a gente nem falava sobre ansiedade. Mas eu também não levava a sério as aulas. Então, eu ia para me divertir, eu ia para encontrar os meus amigos, eu tava lá porque a minha mãe quis, não exatamente porque eu queria. Então, eu não sentia ansiedade, mas eu também não sentia o fruto do estudo de inglês. Mas, porém, contudo e todavia, quando eu fui morar nos Estados Unidos com 21 anos, 10 anos depois de ter começado a aprender inglês, o meu grau de ansiedade relacionado ao inglês ali, de 0 a 10, eu dava 10. Porque simplesmente a ansiedade, esse sentimento de medo, de vergonha, de frustração, combinado com esse alerta de, ai meu Deus, eu estou exposta, tudo isso fez com que eu não conseguisse falar inglês. Então eu diria 10. Hoje em dia, para mim já é super mais tranquilo. Então eu diria talvez uns 2, dependendo ainda do ambiente que eu estou. Porque aqui com vocês eu fico bem mais confortável, né? E eu acho que vai muito desse ponto. O que que você pensa? Você pensa que também varia de acordo com o ambiente? E se varia de acordo com o ambiente, eu vou pedir para você prestar atenção em quais ambientes você sente mais ansiedade ligada ao inglês e quais são menos. Baseado no que a gente já conhece aqui de vocês, alunas vós, e de pessoas que mulheres que querem aprender inglês, eu suponho que no momento em que você tem que falar com alguém, e principalmente no trabalho. Se essa for a verdade, não deixe de me contar aqui nos comentários, porque a gente quer preparar um material para vocês voltado para isso, tá? Voltando aqui à nossa mentoria,
Essa aqui é a Tracy. Como eu falei, ela é a autora desse livro. Ela é neurocientista e ela também psicóloga. Ela estuda essa área da ansiedade e das emoções há mais de 20 anos. Então, assim, ela é estadunidense, ela já tem uma carreira na área das emoções, né, da ansiedade. E ela decidiu fazer desse livro um compilado de tudo que ela acredita. É um livro fininho, tá, gente? Eu esqueci de pegar ele aqui para mostrar para vocês. Mas é um livro de 200 páginas. Se vocês tiverem curiosidade, eu posso mandar o link depois para vocês lá no grupo, tá? E aqui, como eu falei, esse livro ele vai propor para gente um novo olhar sobre a ansiedade. Então, tirar ela desse viés negativo e olhar para ela como ela é, que é um sinal de alerta, que é um sinal de aviso mesmo para você de que algo está errado ou de que algo pode ser melhorado, tá? Então, a ansiedade, de acordo com a nossa querida Tracy, ela é uma emoção que vem desde os primórdios da humanidade. E que se a gente está aqui hoje, a nossa espécie humana está aqui hoje, é porque nós escutamos a nossa ansiedade. É porque lá atrás, quando a gente viu, sei lá, um tigre, dentes de sabre, a gente subiu em uma árvore e correu. A gente soube se esconder. E todas essas ações, assim, que vêm a partir de uma outra ação que mostra um perigo, elas são respostas da nossa amígdala, são respostas da nossa emoção ansiedade. Então, segundo ela, é muito importante que a gente trate essa emoção com a importância que ela merece, não apenas para o negativo, mas também pensando em como que a gente pode lidar com ela de maneira positiva e a trazer um bem para nós. Eu deixei aqui uma frase do livro que eu achei muito interessante, e ela diz que a ansiedade é uma emoção futura, voltada para possibilidades. Quando bem compreendida, ela nos prepara para agir. E aí, voltando um pouquinho na neurociência, como eu expliquei para vocês, a gente tem aquele órgão aqui que facilita para gente a ansiedade e tudo mais, e ele emite esses alertas. E aí a gente, quando tem duas emoções não, a ansiedade, enquanto dois conceitos, um de doença, patologia e um de sentimento, a gente está falando sobre o passado e o futuro, tá? Quando a gente fala sobre a patologia, é comum que a gente que tem ansiedade enquanto doença, que a gente é diagnosticado com ansiedade, a gente sinta ansiedade, sintomas de físicos mesmo, de medo, de vergonha, de nervoso, em situações semelhantes ao que já aconteceu com a gente no passado. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma aluna que tinha aqui na EB. É uma aluna que ela não conseguia falar inglês. Ela vinha nas aulas, ela era excelente em gramática, ela sabia escrever todas as frases. Na hora de falar, a pronúncia dela é impecável, mas ela sozinha, ela não conseguia falar. Ela lia muito bem, ela montava as frases tudo bem, muito bem assim, mas na hora de ela desenvolver uma conversa, ela não conseguia. Até que ela entendeu que isso era por conta de um passado que ela viveu, de uma professora ter chamado a atenção dela na frente de todo mundo na aula. Na aula de escola mesmo, ela tinha feito inglês em escola regular, igual a gente estuda mesmo na sala de aula, do ensino médio, ensino fundamental. E desde então, ela criou algo na cabeça dela que bloqueou ela de conseguir criar frases de maneira autônoma. E isso é um exemplo desse radarzinho, né, da amígdala cerebral, trazendo pra gente traumas do passado que reverberam no futuro ou no presente até hoje. Já enquanto emoção, é aquele medozinho de, ai, o que que vai acontecer? Vocês já experimentaram comprar, sei lá, um ingresso de show? Ou a passagem de avião da viagem? Ou algo que era bem limitado e você queria muito? E aí você ficou com medo de acabar, que seu coração começou a, ai, sabe, bater, sua barriga ficou gelada, sua mão, tipo assim, eu preciso resolver. Isso também é ansiedade. É o seu corpo em estado de alerta para você desenvolver aquela ação ali que você precisa desenvolver. Então, como está escrito aqui, a ansiedade, enquanto emoção, ela é algo voltado para o futuro, para as possibilidades. E se der errado? Mas e se debocharem de mim? E se eu não conseguir? Mas e se eu travar lá na hora? Porém, a gente também tem o outro lado, né? E se eu conseguir? E se eu ser fluente lá na hora? E se der tudo certo? E se eu não errar? Então, é essa grande e se, né? A ansiedade. E como a gente já conversou aqui um pouquinho, quando a gente pensa nessas emoções, né, nessa emoção ansiedade, no que ela causa no nosso corpo,
Basicamente, sendo para o futuro, sendo para o passado, ela nos prepara para agir. E como que a gente pode tratar algo positivo aqui? Lembrando sempre do presente. Então, realmente, a ansiedade ela vai trazer para o futuro, vai trazer para o passado, mas a gente tem que se lembrar que a gente está aqui e agora. E é através desse aqui e agora que a gente consegue usar a ansiedade de maneira positiva na hora de falar inglês, tá? Quando a gente tem esse problema de ficar nervosa antes de falar, com vergonha, com medo, geralmente é a vergonha, né? É uma trava que impede a gente de até abrir a boca às vezes para falar, ou que tudo fica branco na nossa cabeça. Isso geralmente é porque falar inglês tem um peso emocional. Falar um outro idioma, o inglês aqui no nosso caso, ele tem um peso muito grande de maneira a tocar o seu sonho, seja você evoluir na sua carreira, seja você viajar com a sua família, seja você só aprender porque gosta. Toca a sua autoestima, porque você tem medo ali de se por um acaso você cometer um erro, você ser ridicularizada. Toca a sua identidade, porque você tem medo da maneira como as pessoas vão olhar para você depois de você falar inglês. Muita gente, pode parecer até curioso, mas tem muita gente que se trava, se sabota na hora de falar inglês, porque tem medo de as pessoas acharem ela arrogante. Porque indiretamente, assim, inconscientemente, essa pessoa fica, ai meu Deus, mas será que eu vou falar inglês? Eu não vou estar me achando, não vou estar sendo metido. Isso é muito profundo, gente. Isso não é fraco. Então, assim, sempre que você tiver com esse sentimento, valide. Não deixe de lado. Não pense que é algo bobo. Porque, assim, não é. O seu corpo inteiro, ele tá direcionado a esse sentimento, né? Então, você acaba tendo esses brancos na cabeça até por conta dessa qualidade de emoções que você tá tendo. Recentemente, eu até vi uma pesquisa, foi feita uma pesquisa muito interessante com pessoas. Era um grupo de suporte, na verdade, eu não sei se esse é o nome correto, mas é um grupo de pesquisa mesmo, um grupo de referência, em que eles dividiram esse grupo de 50 pessoas ao meio. E aí, metade desse grupo recebeu estímulos de emoções positivas, então eles receberam elogios, eles comeram coisas legais, enfim, eles fizeram coisas interessantes. E metade desse grupo recebeu estímulos negativos, então eles foram xingados de certa forma, enfim. E aí, depois, logo depois de terem recebido esses estímulos positivos e negativos, eles entraram em uma máquina de ressonância magnética. E aí foi se percebido que emoções negativas ocupam mais espaço cerebral do que positivas. Então, assim, na ressonância dá para ver direitinho, manchinhas pequenininhas, azulzinhas pequenas de pessoas que receberam estímulos positivos. Mas as pessoas que receberam estímulos negativos, manchas grandes, que ocupavam quase metade do cérebro, assim, amarelas, verdes, fluorescentes. E isso mostra pra gente por que que é tão difícil sair de uma emoção negativa. Porque ela ocupa tanto espaço no cérebro que demanda energia do seu corpo todo para que você consiga manejar ali e voltar ao seu. A sua regulação normal, sabe? Então não desvalide. É normal, mas a gente pode passar por cima disso tendo consciência dessa existência. Então, a partir de agora, sempre que você viver uma experiência negativa e você não parar de pensar sobre aquilo, você pensa, poxa, realmente é porque o meu cérebro está bem mais focado em emoções negativas do que positivas. Então, eu vou simplesmente respirar fundo aqui e seguir minha vida que eu vou me regular, vai dar certo. E quanto mais você tem consciência sobre isso, melhor é. Até por isso que eu falei que as mentorias boss, elas podem trazer para vocês uma chave que vira na cabeça de vocês e traz a clareza que vocês precisavam. Mas voltando aqui para esses slides de medo versus ansiedade, achei interessante trazer isso aqui, porque a gente confunde muito esses dois sentimentos. Como eu falei, a ansiedade é algo muito físico, né? A gente tem um órgão cerebral responsável só por isso, mas a ansiedade, ela reage a uma possibilidade futura. Como eu disse, eu vou errar. Nossa, vou chegar naquela reunião, vou pagar mico. Não, eu não sei, vou chegar lá, eu preciso treinar 20 vezes, que eu vou chegar lá, vou fazer feio. Vão rir de mim, vão me ridicularizar, vão olhar pra mim, vão me achar burra. Essas coisas, vão rir, enfim. Coisas que nunca acontecem, né? Que ninguém nunca vai falar com a gente que a gente errou, mas a gente cria isso na cabeça. Bom, a ansiedade ela funciona com o futuro. Já o medo, ele reage ao agora. Então, sabe quando você tá vendo, sei lá, se aparece uma cobra na sua frente, você leva aquele susto? Isso é o medo. Então, você está reagindo ao que aconteceu agora.
são sensações corporais semelhantes, mas o medo, assim que você se acalma, passa. A ansiedade não, ela vem com esses pensamentos obsessivos recorrentes. Então você sempre vai ter os mesmos, é sempre não, mas a maioria das vezes você vai ter os mesmos pensamentos sobre as mesmas coisas, porque é algo que é sempre relacionado às possibilidades futuras que tem a ver com coisas que você já passou no passado ou tem medo de passar no futuro. E aqui, a Tracy chama no livro a ansiedade como uma emoção preparatória. Então, desde o início eu tenho falado com vocês que é como se fosse algo que nos ajuda a sair de situações. Então, a função da emoção ansiedade, da nossa amígdala cerebral, é realmente ter um radarzinho rodando ali para falar assim: opa, isso aqui não tá legal. Vamos reagir, vamos mudar. Então, é uma emoção preparatória. Só que essa emoção preparatória, ela bate de frente com algo que tem sido muito comum na nossa sociedade atual, que é a cultura do alívio. E essa cultura do alívio, gente, é muito louca, porque a gente vive buscando alívio de tudo. Como eu comentei com vocês, no começo do ano eu tive essa questão muito séria com a ansiedade. E eu fiquei assim, eu demorei um mês, eu acho, para aceitar que era ansiedade. Eu custei a buscar ajuda para esse ponto, porque assim, eu achei que era alguma coisa neuro, neurológica, achei que era uma coisa, sei lá, que eu tava com deficiência de vitamina, que eu tava com anemia. Gente, eu achei que era tudo, menos ansiedade. Mas quando eu realmente aceitei que era ansiedade, eu comecei a conversar sobre isso com as pessoas. Porque foi uma orientação da minha psicóloga também, olha, verbalize, comece a verbalizar, porque eu tenho a tendência de guardar as coisas pra mim, os sentimentos pra mim. E quando eu comecei a verbalizar, foi muito interessante porque várias pessoas falaram comigo: Nossa, você não precisa passar por isso. Você tá com sintoma físico, vai no psiquiatra que ele te passa um ansiolítico e rapidinho você resolve. E eu fiquei tipo assim, ok, tal, mas assim, eu sei que eu quero tentar com terapia, eu quero tentar com meditação, eu quero primeiro tentar sem os remédios. Porque eu confesso pra vocês que eu sou bem natural, assim, sou bem natureba. Quem já foi minha aluna sabe que meu negócio é própolis, é uma pastilha pra garganta, é um chazinho, marnica. Eu não costumo ser a pessoa do remédio. Então, logo que as pessoas começaram a me falar isso, eu me peguei pensando, tipo, poxa, mas realmente, eu quero me aliviar. O tempo inteiro eu ficava na minha cabeça, tipo assim, nossa, quando que eu vou sentir eu mesma de novo? Quando que eu vou ter controle do meu corpo de novo? Era cansativo, era muito desesperador. Mas eu não queria um alívio momentâneo. Eu queria uma forma de manejar isso para sempre. Porque uma vez que você tem certo grau de ansiedade, você meio que deixa ela adormecida. A qualquer momento ela pode disparar de novo. Então, imagina, eu ia ter que começar a parar um ansiolítico várias vezes. Nada contra o remédio, tá? Se você usa, que bom, espero que esteja te fazendo muito bem, mas eu optei por não escolher o remédio. Eu optei por buscar. E esse é um grande exemplo da cultura do alívio. A primeira coisa que as pessoas falavam comigo não era, ai, vai para psicóloga, ai, vamos sair juntos, ah, não, vamos conversar mais. Não, as pessoas me ofereciam um alívio em formato de cápsula. E tudo bem, tem pessoas que buscam. Mas vocês já repararam quanto que a geração dos nossos pais, dos nossos avós principalmente, tinha uma resistência maior à dor, uma resistência maior a problemas? Eles encaravam problemas de maneira muito diferente da que a gente encara hoje, justamente porque hoje se instaurou essa cultura do alívio. Então, o tempo inteiro a gente não está querendo lidar com desconforto. A gente não quer ter dúvida, a gente não quer ter medo, a gente não quer sentir nada. A gente só quer sentir emoções positivas. A gente vive em busca da dopamina o tempo inteiro, através das redes sociais, enfim. Isso é até um estudo que as pessoas têm feito que isso tem muito a ver com o algoritmo, né? Porque o algoritmo das redes sociais, ele entrega para você exatamente o que você quer ver. Então, na vida real, quando acontece uma coisa que você não quer ver, você simplesmente fala: eu vou buscar um alívio para isso. Vou deixar isso aqui para lá, não vou tocar nisso daqui. E isso, pensando no ensino de inglês, acontece muito, gente. Das meninas, né, de vocês e de nós mulheres nos sabotarmos, porque a gente fica o tempo todo querendo deixar de lado o problema. Então, por exemplo, você é uma aluna que precisa muito aprender a falar inglês, mas toda vez que você tem uma reunião, você evita participar dessa reunião porque você julga que seu inglês não está bom o suficiente. Você está buscando o alívio.
Você está buscando estar na sua zona de conforto. E lidar com o desconforto é justamente o que faz a gente acender e abrir uma nova porta, uma nova chave ser virada ali na nossa cabeça. Então, a cultura do alívio, ela vai de encontro com a ansiedade, né? Essa busca constante por se sentir aliviada, ela impede as nossas oportunidades de crescer. E aqui eu quero trazer uma reflexão para você pensar. O que que você tem feito ou o que que você não tem feito no seu ensino de inglês? Você sente que você poderia fazer mais coisas? Você sente que você, se não tivesse focada na sua zona de conforto, você já teria evoluído muito mais? Você sente que você cria desculpas para você mesma? Será que não é, talvez, a sua amígdala cerebral tentando te proteger de algo? Ou será que é você simplesmente dentro da sua zona de conforto? Vale a pena aí você pensar sobre isso. E caso você esteja confusa com relação, ai, não sei, será? Não tenho certeza se eu faço isso. Eu vou deixar aqui essa frase de estímulo para você, que ela pode ser a ansiedade, esse sentimento assim na barriga, esse frio na barriga que você sente, pode sim ser um sinal para te dizer que você está preparada para agir. Lembra que eu falei que a ansiedade, ela vem como uma forma de proteção, de a gente fazer alguma coisa, sair de onde a gente está? Então, se você tem medo, um medo enorme de participar de uma reunião, uma ansiedade que não cabe em você na hora de participar de uma reunião porque você tem que falar inglês, talvez seja porque está na hora de você participar dela. Talvez porque está na hora de você encarar. Em inglês, tem uma expressão muito interessante que é take the bull by the horns. Bull, boi, e horns, chifres. Então, pegar o boi pelos chifres, ou seja, vai, encara, vai, minha filha, que você está preparada para agir. Então, talvez seja um ponto aí interessante. Se você tem se negado a participar dessas reuniões, como foi o meu exemplo, sugiro que um dia você vá. Participe, fique calada, fale que você não está se sentindo muito bem, que seja, que você vai só ouvir. Mas esteja lá. Depois você deu o seu primeiro passo, o seu segundo passo. À medida que você vai respeitando o seu momento, mas sem se ancorar na cultura do alívio, e sim seguindo passos do tamanho que as suas pernas conseguem dar. Tá? Pensando no inglês em outros sinais, assim, práticos, quando você vai fazer sua aula de inglês, você tem frio na barriga? Isso significa que você está se importando com a aula. Significa que você está ali. Meu Deus, isso é algo desconfortável, mas eu vou lidar com isso. E é justamente isso que é interessante fazer, sabe? E ficou ansiosa na hora que você viu uma pessoa de fora do país que veio conversar com você, ou que está próxima a você, ou quando você viajou, enfim. Isso talvez seja porque você não sente que seu inglês é suficiente. Eu até falei sobre isso no vídeo de hoje do TikTok, que é basicamente você pensar, poxa, será que eu sou insuficiente ou será que eu estou o tempo inteiro elevando a minha barra de nivelamento? Porque a gente, que é mulher, também tem isso, né? A gente é muito competitiva, instintivamente a gente compete. Isso desde os primórdios da espécie humana, a gente compete entre nós. Hoje em dia a gente não compete mais pelos homens, né? Mas a gente segue competindo entre nós porque isso é um instinto nosso. E muitas vezes a gente compara o nosso bastidor com o palco das pessoas. Então a gente olha, por exemplo, vocês devem olhar para a Luísa, para a Jaque, para mim e falar, poxa, quando que eu vou falar inglês igual a elas? E às vezes você nunca vai falar inglês igual a gente, mas você vai falar o inglês suficiente para você. Você vai falar o inglês que faz sentido para você. Então é isso, sempre pense em não se comparar também, que isso é uma possibilidade interessante. E aí, eu vou passar para vocês aqui uma dica que eu recebi da minha psicóloga, gente. Como eu falei, passei por todo esse processo aí, e a minha psicóloga falou uma coisa para mim muito interessante. Ela falou, Virgínia, as palavras têm poder. Você pode não acreditar nisso, mas vamos fazer um teste. Vamos parar de usar a palavra ansiedade e medo. Ao invés de eu falar, de você falar, eu tô muito ansiosa porque vai acontecer tal coisa, eu tô com medo de passar mal, ou eu tô nervosa porque eu vou falar inglês, você vai colocar tudo no positivo. Eu tô animada com o que vai acontecer. Eu tô realmente empolgada pro que vai acontecer com o fulano. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tô empolgada para descobrir. Ou ao invés de eu tô nervosa para falar inglês, eu falar, nossa, eu tô animada para participar dessa reunião e ver se eu já tô conseguindo falar inglês. Eu sei que por dentro você vai estar tipo assim,
Me tira daqui! Mas você falar isso vai trazer para o seu cérebro certa tranquilidade. Lembra da pesquisa que eu comentei que aumenta? É a mancha cerebral, né? Os espaços de efeito das emoções negativas no cérebro e as positivas são pequenas. Pois é, quando você troca uma emoção negativa, uma fala negativa por uma fala positiva, você está ativando menos áreas cerebrais, o que vai fazer com que você tenha mais clareza e menos branco e menos trava na hora de falar inglês. Menos trava do eu, né? Menos trava na hora de falar inglês. Então, isso muda realmente a fisiologia humana, tá? O seu foco, a sua energia, tudo isso vai ser renovado. Então, recomendo para você essa dica aí da Tati, minha psicóloga maravilhosa. Agora, eu tenho algumas perguntas para fazer para você. E eu quero que você me conte aqui nos comentários, tá? Em que momento que você mais sente ansiedade com o inglês? E essa ansiedade, ela te trava ou te move? O que que será que essa emoção queria te mostrar? Qual atitude você acha que você poderia ter tido perante essa atitude? Então, por exemplo, lá atrás, quando eu fui morar nos Estados Unidos e eu perdi minha voz, foi um sintoma psicológico total, de trava no inglês, o que que eu poderia ter feito ali? Eu travei, enfim, o que que eu poderia ter feito? Respirado fundo, olhado para mim mesma com acolhimento e falado: olha, eu sei que tá difícil. Mas você vai conseguir falar. Entrar ali no banheiro, respirar 3 segundos, falar: olha, eu sei que é difícil, mas você vai conseguir. É uma experiência incrível e você vai conseguir. Porque a maioria das vezes a gente se condena. A gente fala assim: nossa, eu sou muito ruim, meu inglês é péssimo, eu não consigo. Ai, mas eu não consigo participar de nenhuma reunião. Poxa, como que você acha? Imagina se você estivesse falando com uma amiga estivesse aprendendo inglês, e aí ela falasse isso. O que que você ia falar com ela? Você ia falar, é realmente você é péssima mesmo, um lixo, as aulas da English Boss são péssimas, você não tá aprendendo é nada, desiste. Você não vai falar isso. Geralmente você fala, amiga, vai dar certo, vamos, não. Eu sei que é difícil, mas você vai conseguir, vamos, eu tô aqui pra te apoiar. Você quer ajuda com alguma coisa? É isso que uma amiga faz pela outra. E por que que você tem sido a sua maior inimiga, né? Por que que você se odeia tanto a ponto de ficar falando tanta coisa negativa pra você? Isso só aumenta a sua ansiedade, isso só aumenta o esforço cerebral e diminui a sua capacidade de falar ali na hora. Então, vamos usar da inteligência também na hora de fazer as coisas, porque realmente tem muita coisa pra você controlar no momento que você está fazendo uma coisa que é desconfortável pra você. Então, o máximo que você puder aliar o seu corpo e entrar em sincronia mesmo, sintonia, sincronia com o seu corpo, melhor é para você, de verdade, tá? E aí, uma outra pergunta que eu quero propor para você é: que ação você pode fazer essa semana de diferente? Então, já estamos na quinta-feira, né? Mas a partir da semana que vem. Qual ação diferente você pode fazer a partir de tudo isso que você viu aqui? Será que você vai precisar realmente repetir esse discurso negativista que você tem? Será que você pode se expor mais a situações desconfortáveis? Será que o ideal para você ainda é ficar confortável dentro de casa falando inglês e depois fora? Então pense sobre isso. Pode ser interessante, tá? E como eu não quero deixar você sair daqui sem nenhuma solução para a sua vida, eu trouxe algumas estratégias práticas para você lidar com a ansiedade no inglês. Esse foi um grande resumo do livro, né? Mas eu adaptei algumas das estratégias que ela trouxe para a prática do inglês, tá? E a primeira delas é o enfrentamento suave. O que que isso significa? O que eu acabei de falar. Vamos supor que você tem medo de altura, tá? E aí você quer enfrentar esse medo. Quando você decide que você vai enfrentar esse medo, você vai subir lá no alto da Torre Eiffel? Lá no chão de vidro que tem lá no alto da Torre Eiffel? Não. Provavelmente você vai ficar na sacada da sua casa. Depois, talvez você vai ficar na sacada no corredor ali do shopping. Vai aumentando gradativamente a altura para que você consiga lidar com aquele medo que você está sentindo e entendendo como você é capaz de chegar no seu objetivo, que é vencer completamente esse medo. Então, com o inglês é a mesma coisa. É, Não evite dirigir por medo de bater. Não evite o inglês por medo de errar. Não deixe de participar das suas reuniões. Não deixe de pegar oportunidades que são importantes para você. Não deixe de fazer isso. Mas vá no seu tempo. Vá tentando baseado naquilo que você consegue. Então, por exemplo, você tem vergonha de falar com as pessoas. Eu já falei isso aqui em outra mentoria. Mas se você tem vergonha de falar com as pessoas,
Comece falando sozinha no seu banheiro, debaixo do chuveiro. Depois que você falou sozinha ali debaixo do chuveiro, contou o seu dia ali pra você mesma, você vai abrir a porta do banheiro no outro dia e vai começar a contar a mesma coisa, porém com a porta aberta. Aí depois você vai pro quarto, do quarto você vai pra sala. Da sala, você começa a fazer isso no carro, dirigindo. Do carro, você começa a fazer isso no banheiro do trabalho. E à medida que você vai enfrentando esse medo, você vai conseguindo também colocar em prática aquilo que é importante para você, que é ganhar confiança na hora de falar com outras pessoas. Então, aos pouquinhos, suavemente enfrentando, tá? Outro ponto. Lembra da ansiedade como aliada? Ela vai ser a nossa bússola. Então, quando a gente está sentindo frio na barriga, é o momento que a gente tem que dar importância. Então, se eu sinto um frio na barriga porque eu vou participar de reunião, esse é o alerta que você precisava para você realmente acordar e falar: "Eu vou participar. Não sei de que jeito, mas eu vou participar. Entro, fique em silêncio, câmera desligada, mas eu vou participar. Tô com medo, mas eu vou enfrentar. Porque eu sei que não vai ser tão ruim quando a minha cabeça criou, tá? Mais um, pequenas ações. Como eu disse ali no primeiro, né, do enfrentamento suave, aqui eu posso conectar. Busque sempre fazer algo diário e que seja pequeno e significativo. Se você é uma pessoa que se dá bem com câmera, grava um vídeo seu falando inglês, você e seu celular só, tá? Deixa ali, não precisa postar não, mas deixa bem ali. Ou se você não é uma pessoa de gravar vídeo, mas quer praticar mesmo assim, escreve uma frase no seu diário, diariamente coloca ali uma frase, o seu momento de gratidão, coloque em inglês. Ou se você precisa de uma ajuda para desenvolver ainda mais fluência, vocês têm uma comunidade de mulheres aqui que está fazendo a mesma coisa. Se você tem vergonha de falar com pessoas que você conhece, vem falar com pessoas que você não conhece, troquem mensagens, manda mensagem ali no privado, fala assim, Teacher Jaque, eu tô querendo muito praticar inglês, você conhece alguma outra aluna que possa querer praticar comigo? E aí vocês trocam contato. A gente está aqui para dar um apoio para vocês. Muitas vezes pode parecer que vocês estão sozinhas nesse processo, mas pode saber que a gente aqui nos bastidores, a gente está sempre olhando para você como a protagonista mesmo. A gente quer realmente que você tenha o seu resultado. Não apenas porque é o nosso nome que está aqui, mas principalmente porque eu, a Luísa e a Jaque, a gente vivenciou a mudança que o inglês pode causar na sua vida. Então, assim, a gente chega a arrepiar a hora que vê vocês falando, porque só a gente sabe o quanto essa ferramenta transformou a nossa vida. Então, não hesitem um segundo sequer em mandar mensagem pra gente, em buscar a gente para qualquer coisa que vocês precisarem, seja para desabafar porque vocês estão passando mal por uma situação, seja para contar pra gente que vocês estão esperando um bebê, ou seja para falar com a gente que vocês não aguentam mais essa pressão de ter que falar inglês. A gente está aqui para ser o braço direito e o esquerdo de vocês, se vocês precisarem, tá? Contem com a gente. E aí, uma dica extra que eu não coloquei aqui, mas eu quero deixar registrado, não menospreze o seu erro. O seu erro é um treino, tá? Você tá errando porque você tá tentando. Muita gente nem tenta. Então, não fique focada no seu erro. Errou, respira, fala sorry e segue. Eu sei que é difícil porque a gente sempre acha que a gente precisa ter aquela casca, né, de bonitona. A gente realmente precisa, a gente realmente gosta. Mas errar, todas as bonitonas erram. Então, a gente vai respirar fundo. Falou uma pronúncia errada, fez uma frase errada, você fala assim, sorry, I can't understand. Ou sorry, fala a palavra de novo. E o erro é o sinal que você está construindo novas conexões no seu cérebro. Então você está aprendendo no momento que você está errando. Eu sei que parece balela, mas errar é aprender. Eu tinha um problema sério com o passado, gente. Sabe o didn't go? Eu falava didn't went. Não só o go, tá? Qualquer passado eu repetia passado e o verbo da terceira coluna. Sempre. Sempre. E aí eu não conseguia largar a mão desse vício de jeito nenhum, ele já tinha virado o erro, error, não tinha sido mais mistake, de jeito nenhum eu conseguia livrar dele. Até que eu percebi, eu comecei a assumir esse erro. Sendo professora já, os meus alunos até percebiam que eu fazia isso. E eu ficava morrendo de vergonha. Então eu fingia que estava certo, sabe? Eu só fingia, só passava por isso. Até que eu comecei a ser humilde, respirar fundo e falar, gente, desculpa. Eu sempre erro disso, mas eu vou aprender. E o meu erro não tá certo. Ao invés de falar didn't went, a gente vai falar didn't go. Então, sempre que eu errar, levantem a mão, que eu vou saber que eu errei e eu vou corrigir. E a partir daí,
eu comecei a criar estratégias na minha cabeça e com as pessoas ao meu redor para eu realmente passar por cima desse erro. Então, confie também na sua intuição, na maneira que você consegue tratar esse erro também. Tá? Para finalizar, eu quero deixar para vocês essa frase aqui que eu também gostei muito do livro, que é: a ansiedade é a ponte entre quem você é hoje e quem você está se tornando. Tem coisa mais linda do que acompanhar o nosso processo de crescimento? Para as nossas alunas que são mamães, tem coisa mais linda do que você ver um ser humaninho aí se desenvolvendo? Eu não sou mãe, mas eu sou professora e eu adoro ver o desenvolvimento de vocês. E me entristece ver que às vezes vocês travam por coisas que não precisariam ser um problema, que vocês poderiam se acolher mais, se abraçar mais. E o sentimento, a emoção, a ansiedade é um desses pontos. Ela não precisa te parar, sabe? Ela pode ser um empurrão que você precisava. E eu quero te perguntar, qual que vai ser a sua ação? Igual eu te perguntei ali atrás, qual vai ser sua ação para essa semana, para que você realmente consiga colocar o que você aprendeu aqui nessa mentoria em prática? Eu quero que você me conte tanto aqui nos comentários, quanto para Luísa, quanto para Jaque ou para mim no WhatsApp, tá? Eu quero dizer que você pode sempre contar com a gente está aqui para mostrar para você que o inglês é a chave de transformação da realidade da sua vida, tá? Muito obrigada por você ter assistido a essa mentoria e nos vemos nas próximas. Bye, bye!